Obrigada, gente. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu estou nesse movimento de trazer a conscientização da encefalomielite miálgica já tem um tempo. Esse nome aí, tá vendo? É difícil, né? Vocês entenderam que é difícil. Que é vulgarmente conhecida como síndrome da fadiga crônica. Geralmente a gente até brinca que esse nome é muito infeliz, né? Síndrome da fadiga crônica, porque quando você traz esse contexto, parece que a doença se resume a isso, né? A fadiga, e a tendência é que as pessoas virem e falam, fadiga eu também tenho. Se eu tenho fadiga, já tem essa doença, Todo né? mundo Aí o pessoal começa a relativizar, né? a fazer piadinha, né? Só que a encefalomielite miálgica, ela envolve um contexto muito mais amplo, que é sudorese, alterações cardíacas, alteração de pressão, disfunção gastrointestinal, bexiga hiperativa, brain fog. O que é isso? Brain fog. Para dois. Porque... Brain fog é uma espécie de dificuldade de raciocínio, assim, tipo, às vezes eles comparam muito com uma névoa cerebral, sabe? Tipo, você tem a sensação que sua cabeça tá vazia, você não consegue pensar, você não consegue raciocinar. É um sintoma muito debilitante para até, às vezes, executar atividades comuns, né? Enfim, tem pessoas que começam a esquecer palavras, não conseguem direito conversar e coisas nesse sentido. Mas o nível da minha doença não é grave, ele é moderado, por isso que eu tenho condições ainda de fazer uma luta, de estar atrás de conscientização, porque existem pacientes num nível muito grave, né? Existem pacientes, inclusive esses tempos atrás eu gravei um paciente que ele perdeu capacidade de fala, ele depende de alimentação gastrointestinal, quer dizer, ele depende de alimentação por sonda, né? Mas esses sintomas, eles costumam vir tudo de uma vez ou não? Igual você falou, o seu sintoma, eles são moderados, mas quer dizer que você tenha todos ou não? Eu tenho alguns ou são leves? Então, são períodos. Existem períodos que eu tenho uma época que eu tô com uma sudorese exacerbada, tem períodos que eu tô melhor, que eu tô de boa, tem períodos que me dá brain fog. Geralmente, quando eu tô num ritmo mais ativo de vida, tipo, eu sinto mais dores, né? Porque ficar muito tempo sentada me dá dor. Então, depende muito das coisas, assim, aleatórias. E tem coisas que surgem aleatoriamente mesmo. E algum deles chega a ser irreversível? Não, na verdade é como se fosse uma curva, né? Que fica subindo e descendo, né? Então, tipo, depende muito do paciente. Existem pacientes que estão, enfim, tem um documentário sobre a doença que chama Unrest, e no documentário eles mostram uma menina que estava há 8 anos sem conseguir sentar, entendeu? Caramba. Então, tipo assim, ela é meio imprevisível. E uma das características mais marcantes da encefalomielite miálgica é o mal-estar pós-esforço, que eles chamam de PEM, que é quando você faz um esforço, pode ser esforço, que seja esforço emocional, esforço físico, você pode desencadear uma crise e ficar num quadro muito pior do que você estava antes, sem previsão de volta, entendeu? Então, tipo assim, é muito incerto. É um tiro no escuro. É uma instabilidade. Eu costumo dizer que desde que eu tive o diagnóstico, assim, foi um processo para entender que eu não posso fazer planos, entende? Porque eu nunca sei como eu vou acordar. Então, é meio imprevisível mesmo. É um dia de cada vez, É um dia de cada vez, literalmente. Antes da gente começar, você falou que às vezes os sintomas se confundem, né? Quais são as doenças que se parecem? Sim. Uma das coisas que acontecem na encefalomielite miálgica, às vezes, é a intolerância ortostática, que é a intolerância de ficar em pé, né? Então, por exemplo, eu tive períodos em que a posição vertical, meus batimentos chegavam a 160. Caracas! Só que era só o fato de ficar em pé mesmo, assim. Tipo, se eu tivesse deitada, tava tudo certo. Tudo certo. Então, assim,
existe muito aquela coisa, tipo, você tá com batedeira, é ansiedade, né? Você deve estar com ansiedade, vai ficar tudo bem e tal. Você chegou a fazer tratamento um longo período para depressão, né? Depressão e ansiedade, desde os 12 anos de idade. Eu sempre senti um cansaço muito grande nessa região do meu corpo. Assim, desde que eu me lembre, né, da minha vida, eu sinto um cansaço nessa região do corpo. Então, parece que eu sempre preciso estar apoiando, né? Então, aquela coisa, tipo, você chega na escola, fica assim, você deita a cabeça, parece que aqui é pesado e que eu não consigo segurar. E isso me dava um cansaço. Mas que você foi diagnosticado em pouco tempo, né? Poucos anos, no caso. Assim, com a encefalomielite, sim. Mas eu já sentia aquele cansaço quando eu era menina. Sim. Só que eu não sabia o que era. Porque não tinha diagnóstico. Talvez você já tinha, então, desde lá atrás. Pode ser que sim, a gente não sabe. A gente não sabe. Pode ser que sim. Então, como eu sentia sempre esse cansaço, eu nunca conseguia ficar, assim, no mesmo nível que as pessoas. Tipo assim, eu sempre fui uma pessoa que meus amigos ia pra balada com os meus amigos, eu não conseguia ficar muito tempo. E meus amigos ficavam putos com isso. Você é mole, né? Tipo isso, assim. Né? E eu, larga de preguiça. E eu sou mole mesmo, sabe? Tipo, eu acreditava nisso. E assim, eu passei desde os meus 12 anos achando que meu problema era única e exclusivamente ansiedade e depressão. Eu falei, cara, é isso. Eu lembro que em dado momento da minha vida, eu tenho uma cena que marcou muito pra mim, que eu lembro que chegou alguma coisa pra mim na portaria, e eu falei pro meu pai, você pode pegar pra mim? Porque pra mim, aquilo parecia tão difícil, tipo, levantar e ir até a portaria, aquilo parecia tão cansativo. Aí meu pai olhou e falou assim, posso, eu vou lá. Ele foi numa, assim, facilidade que eu fiquei olhando e falei assim, gente, mas... Não tá normal, né? Não é normal. Como que ele vai? Será que isso é preguiça? Será que eu vou ser sempre preguiçosa? Meu Deus, né? Vou ser sempre preguiçosa. E eu acreditei naquilo. Você já estava acreditando, absorvendo aquilo, né? Você vai absorvendo que é aquilo, que é única e exclusivamente aquilo. Mas os remédios chegavam de depressão e ansiedade tirar um pouco desses sintomas? Sim, porque o que acontece? Eu acho... Assim, inclusive eu discuto isso muito com colegas que também têm um diagnóstico, que é impossível você virar e falar assim, cara, eu tenho encefalomielite miálgica e não tenho depressão. Porque você vê as pessoas produzindo e você não consegue produzir. Então, assim, quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não sei, entendeu? Não sei o que aconteceu, mas eu acho muito difícil esse contexto que rola na medicina de você separar o que é físico do psicológico, porque o corpo é um só. É óbvio que tudo influi. Então, assim, eu evidentemente tenho depressão, eu evidentemente tenho ansiedade, mas eu tenho uma doença crônica que me limita, que eu vejo as pessoas produzindo de uma forma que eu não consigo produzir. Eu vejo as coisas acontecendo de forma diferente e cresci vendo isso. Para vocês foi frustrante. É óbvio que é frustrante. Você vê que os seus amigos conseguem ter um nível de produtividade maior. Às vezes você quer ficar lá na balada com ele, mas você não consegue, você não consegue entender por que você não consegue ficar. E como que você administra hoje isso na sua vida? Cara, até hoje eu me pego me cobrando por não conseguir as coisas. Não conseguir fazer determinada coisa que talvez eu queira fazer. É natural que você se cobre isso. Inclusive, eu resolvi fazer psicologia, né, nos últimos anos, e eu resolvi fazer psicologia por causa da encefalomielite. Na verdade, eu queria fazer medicina, só que eu não pude fazer medicina porque eu não tenho condições fisiológicas de estudar a quantidade que eu preciso estudar para competir com um adolescente que está na tenra idade aí, que tem capacidade de estudar 12 horas por dia para entrar num vestibular de medicina. Eu comecei a tentar... Concorrência desleal, né? Eu comecei a tentar estudar para medicina e eu desencadeei uma crise, que é o PEN, né? Que é o mal-estar pós-esforço, que eu tinha falado. E eu fiquei algum tempo de cama, aí eu tive que virar e falar, não, cara, então peraí, eu vou ter que reformular minha programação agora. Desiste da função medicina.
é importante entrar na área da saúde, então vamos fazer o quê? Vamos tentar entrar como portadora de diploma, porque eu já formei em Direito. Vamos entrar como portadora de diploma na Psicologia. Então, assim, você vai tendo que readaptar as suas programações e tendo que lidar o tempo inteiro com os seus limites, né? E isso é em tudo, né, que você vai fazer na sua vida. E é em tudo que você vai fazer. Então, assim, é extremamente difícil você lidar com essas frustrações. E mais difícil ainda era lidar com essas frustrações sem saber o contexto, sem saber que era por causa de uma doença, sem entender que existia uma parte fisiológica, em que você é convencido de que aquilo é tudo psicológico, que é porque você não quer, que é porque você não se esforça. Então, assim, esse processo é muito difícil no decorrer... A sua família te julgava? Cara, a minha família, para te falar a verdade, já tem mais de 5 anos de diagnóstico de encefalomielite. No ano passado, eu passei por um exame que tem só na Unifesp, que se chama ICPET, que é um exame em que eles te colocam numa bicicleta, só que você está com um catéter no coração e um catéter no pulmão. E eles te colocam para fazer um esforço físico ali, para ver o que acontece no seu corpo quando você está em esforço físico. Eu fui a primeira pessoa com encefalomielite miálgica a fazer esse exame, e eles me usaram para fazer um estudo mesmo, para fazer um estudo, uma proposta de projeto de estudo, só que era a respeito do long COVID. Porque o long COVID está correlacionado também com encefalomielite. Desde 6 meses de pandemia, os maiores pesquisadores de encefalomielite já estavam correlacionando o long COVID. Você fala que confundia muito, né? Que muita gente estava achando que era do pós-COVID, né? Esse tipo de sintoma. O que acontece? A doença que o long COVID mais se aproxima é a encefalomielite miálgica. Só que a encefalomielite miálgica sempre foi uma doença estigmatizada, uma doença subnotificada e subdiagnosticada. Então, é como se ela tivesse surgido a partir do COVID. Só que ela já existem estudos preliminares que comparam muito as duas doenças. Inclusive, existem bancos de pesquisas lá fora que têm proposto tratamentos com base naquilo que já foi descoberto da encefalomielite miálgica para o long COVID. E até o momento do que já foi estudado, existe algo que você pode dizer para a gente que se diferencia de uma da outra? Eu não sei te dizer. Mas assim, até onde eu sei, assim, eles estão agindo num sentido de como se fossem a mesma coisa. Porque existiam várias suposições sobre a encefalomielite miálgica. E dentre essas suposições, uma delas era de que era um fator pós-viral. Então, assim, a mononucleose era correlacionada, a doença de Lyme, eles já correlacionaram também, a doença de Lyme é a doença do carrapato. Mononucleose é a doença do beijo, que bom, né? que vocês estão explicando. Então, eu pensei, deixa eu perguntar, porque esses nomes, ela que trabalha já com isso, né? Já tá no meio, entende tudo os nomes, a gente fica aqui, né? De verdade, eu meio que não trabalho com isso, eu tive que descobrir tudo isso para trilhar meu caminho. E assim, a mononucleose está relacionada com o vírus Epstein-Barr, né? Que é aquela doença do beijo, que possivelmente várias pessoas tiveram. Eu tive mononucleose em algum momento da minha vida, mas eu não identifiquei, porque a mononucleose é muito parecida com uma infecção de... eu acho que dá inchaço das amígdalas. Dessa região, né? Enfim, então é muito parecido com um sistema gripal ali, que eu nem soube que eu tive mononucleose. Hoje eu sei que eu tive por causa de um exame que você faz lá que... não, possivelmente você teve mononucleose. Detecta. Então, pode ser que seja mononucleose, são tudo estudos preliminares. Eles não sabem, eles não tinham certeza. Deve ser um estudo bem complicado, né? Bem minucioso, né? Sim, existem vários bancos de pesquisas no mundo, né? Existe banco de pesquisa em Harvard, existe banco de pesquisa em Stanford, no Canadá, em Londres, em vários lugares do mundo, Alemanha. Já existem bancos de pesquisas voltados especificamente para encefalomielite miálgica. E o que me move hoje é justamente o fato de que no Brasil não tem. No Brasil, agora que está começando a se interessar, às vezes, que eles citam alguma coisa de encefalomielite miálgica por causa do long COVID. Então, acabou que a pandemia, de uma certa forma, estimulou o interesse
Mas mesmo assim, ainda, cara, você vai nos grandes médicos, você vai em grandes pesquisadores, você fala encefalomielite miálgica, eles não sabem.